Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Vocês não têm ideia quanta memória gostosa e agradável Deus me permitiu ter desde que eu cheguei até aqui. Aleluia! Amém. Graças a Deus. Enquanto eu estava ali sentado, Deus me ajudou a fazer vários cálculos matemáticos. Além de pastor voluntário na IBD, eu trabalho na área de desenvolvimento de novos produtos, na área de engenharia, na área agrícola, e gosto muito de cálculo. E aí eu comecei a trazer o cálculo da minha vida com Jesus. Vamos em glória do Senhor. Em Amém. novembro deste ano, eu tenho o privilégio de celebrar 35 anos que eu tive um encontro com Jesus. E agora eu vou revelar minha idade para vocês. Que é bom de matemática. Eu me converti aos 18 anos de idade. Olha aí. Olha. Tempo em que é tão gostoso a gente aproveitar as experiências da vida, fazer coisas diferentes, curtir, dizer assim, eu quero fazer e experimentar tudo que vier à frente, porque esse é o tempo. E aí o tempo vai passando e a gente vai percebendo que tantas coisas foram em vão. Mas pelo privilégio, pela graça de Deus, alguém se importou comigo e me falou de Jesus. Amém. E ao mesmo tempo Deus me deu a oportunidade de me render aos pés de Jesus e caminhar com esse Jesus. E é algo do que a gente vai falar hoje. Eu não sei se alguém de vocês teve a oportunidade de assistir o culto da IPP nessa manhã, mas eu estava lá sentado. E diante da oportunidade que a gente ia ter de estar aqui com vocês, quanta coisa Deus trouxe à minha memória. Lembranças desses 35 anos onde Deus me deu novas pessoas, uma nova esperança, uma nova motivação para viver. E dentre elas, o privilégio de ter podido conhecer a minha esposa, né? A Dani. Então, queria apresentar, se pudesse ficar de pé, minha esposa Daniele. Nós estamos casados há 31 anos. E nesse tempo, Deus nos deu o privilégio de podermos ter 2 filhos. E outra memória maravilhosa que Deus está me dando aqui neste momento hoje para dividir, compartilhar com vocês, é ter o meu filho conosco aqui hoje, um deles, né? Então, queria apresentar o Eduardo, né? De 22 anos, nosso querido, mora com a gente, junto com a Júlia, por favor, sua namorada. Moradora de Colombo, pertinho daqui. Eu falei assim, Dani, a gente tá indo num lugar tão perto da casa da namorada do Eduardo. O endereço tá pronto. E a hora que eu dou uma olhadinha pro lado, os 2 chegando. Que presente gostoso. E nós temos um outro filho, né? O João Vitor, de 26 anos. Casado há 4 anos. Ele mora distante aqui de nós. Mas tem sido um privilégio. E um dos motivos que nos alegra estarmos na igreja é saber que Deus tem cuidado de todas as gerações. Esses pequenos aqui, vocês não têm ideia, porque me trouxe um outro memorial. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, Deus me deu a oportunidade de pastorear uma congregação. E a irmã Ronilson vai lembrar desse nome, a irmã Márcia. Onde, junto com a Junta de Missões Nacionais, nós somos suportados em uma congregação chamada Congregação Moradias Padilha, lá próximo do bairro do Xaxim. Lá próximo, mas que agora está mais perto, com a linha verde sendo liberada aqui, ficou mais rápido de chegar aqui e daqui até lá. Então, Deus nos deu a oportunidade de contemplar uma experiência muito similar que Deus está nos dando aqui hoje. De ver o povo de Deus reunido, as crianças indo para o culto infantil. Mas a nossa vida vai continuando e nós já estamos na IBB há 17 anos, onde Deus nos levou para estarmos caminhando e encaminhando os nossos filhos, até então juniores, para caminhar com o Juba, quem já ouviu falar, Juniores Batistas do Bacaxiri, que hoje são os Guardiões do Reino. E lá a gente serviu durante 16 anos, junto aos juniores. Eu tô ficando velho. Eu estou sonhando por ser avô, no silêncio de Deus. Se meu filho casado está ouvindo, guarda lá e no tempo certo Deus vai nos presentear. Mas ao mesmo tempo Deus nos deu a oportunidade de pastorear tantas crianças e por consequência tantas famílias, né? Porque quando a gente vê crianças, significa que tem família ao redor. Eu sempre digo, ministério infantil é uma bênção do Senhor. Onde tem uma criança, tem no mínimo 2 ou 3 ou até 4 adultos ao seu redor. Graças a Deus por isso e que assim seja. Então é um privilégio estar aqui hoje com vocês. A gente conheceu, ou teve um contato muito rápido com a Ronice há mais ou menos uns 30 dias atrás. E ela falou, pastor, tem um domingo livre que possa pregar lá
na igreja, na IBEV? Falei, tenho sim. E ela viu a data e a gente marcou e chegou o dia. E hoje a gente vai falar sobre não nada menos, não quero falar sobre minha história somente, mas a história de pessoas comuns, como eu e você, que tiveram encontro com Jesus. E que através deste encontro com Jesus, puderam entender que Ele é aquele que sacia a nossa sede, que nos liberta de toda nossa culpa, o nosso pecado, as nossas dores, a nossa dívida, Ele pagou. E ao mesmo tempo Ele traz conosco um desafio, que isso não pode ficar só com a gente. Tem que se multiplicar, tem que transbordar. E é o tema que a gente quer falar com vocês hoje, que é o processo abençoador que Deus nos dá de, através da nossa vida, testemunharmos, anunciarmos os milagres que Deus tem feito e da transformação que esse Deus poderoso traz na vida de cada um que nele crê, que nele confia. Amém? E o texto bíblico que a gente vai compartilhar hoje está lá no livro de João, capítulo 4. Agora a gente vai fazer exercício da palavra de Deus. Talvez você tenha seu aplicativo, aqueles que têm a Bíblia física aí, por favor, deixem aberto sua Bíblia ou seu aplicativo. Lá no livro de João, no capítulo 4, nós vamos falar hoje sobre um testemunho de alguém que teve uma experiência com Jesus. E essa experiência fez diferença na vida daquela pessoa e na vida de muitas outras que caminharam com ela. Talvez seja um texto conhecido da maioria aqui, se não de todos. Nós vamos então caminhar ao longo desse tempo com vocês em 4 histórias. Já contei um pouquinho da minha história. Talvez ao longo do tempo eu vou falar mais algumas coisas que Deus me traz à lembrança. Esse João que está aqui falando com vocês era muito diferente. Não sei se eu posso me julgar agora, me avaliar, mas a minha esposa que me conta, né? João, você era o improvável de Deus. Dos homens, desculpe. O improvável diante dos homens. Um cara briguento, um cara que discutia na escola, que brigava na condução escolar, que vivia nas esquinas do bairro procurando o que podia fazer diferente. Eu estudei numa escola cristã ao longo da minha infância. Depois, no ensino médio, fui para uma escola federal. E quando eu saí dessa escola cristã, foi me anunciado o evangelho. Os professores de religião, no período em que eu estudei naquele colégio, eles não acreditaram a quem eles estavam enxergando no momento em que eu fui lá me apresentar como o João que conheceu a Jesus. Um dos professores disse para mim assim, João, eu não acredito que você aceitou Jesus. Ora, eu posso crer em milagres dessa forma. Eu posso crer que Jesus transforma. Eu não quero contar notícias ruins, mas eu quero glorificar o nome de Deus. Eu era uma pessoa impaciente com as pessoas. Na condução escolar, eu sempre estava arrumando uma confusão. Eu morava no bairro do Boqueirão com os meus pais, e a condução escolar levava alunos do Boqueirão, Xaxim e São José dos Pinhais. Eu era o primeiro a subir na condução escolar de manhã cedo e o último no retorno da aula. Portanto, eu pegava a condução às 6 horas, passava pelo Boqueirão, Xaxim, São José dos Pinhais, depois ele ia para a escola. Na volta era o contrário, devolvia primeiro as crianças de São José, Xaxim e tal, até chegar no Boqueirão. Eu chegava faminto dentro de casa. Mas uma das coisas que eu também me lembro que eu fazia muito, eu brigava muito dentro da condução. Mas brigar de soquear, de xingar. Eu fui aquele que ficava assim, ajoelhado no milho. Eu acho que a maioria aqui não conhece, né? Os ônibus de antigamente, que tinha o motor do lado do motorista. Eles colocavam milho na frente do motor para eu ficar ajoelhado ali. Para ver se eu me calava. Para ficar de castigo. Teve uma situação em que o motorista desceu do ônibus, me chamou para descer e me ergueu pelo colarinho. Quem é você? Mas eu não conhecia Jesus. Eu não entendia o amor que Deus tem pelas pessoas. Que Ele tira todo o ódio, toda a raiva, toda a ira e que faz a gente ser diferente. Quando eu conto essas histórias, né, talvez olhando, ouvindo a nossa história depois dos 35 anos, como é maravilhoso poder entregar a vida para Jesus. E não somente isso,
A bênção que é a gente experimentar o processo de salvação acontecendo continuamente na nossa vida. E que eu chamo também de santificação. E nessa história aqui da mulher samaritana, em João capítulo 4, vai contar justamente uma história muito similar. Alguém que vivia numa cidade, num vilarejo, na cidade de Samaria, uma pessoa diferente, uma pessoa que era discriminada da sociedade, uma pessoa inconveniente, desprezada, mas ela tem um encontro com Jesus. E eu queria que você pudesse abrir lá sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4, e a gente vai contar um pouquinho sobre quem era essa mulher samaritana. Quais eram as experiências que ela tinha, como ela vivia. A Bíblia fala que realmente a mulher samaritana, ou os samaritanos, tinham uma aversão e uma dificuldade muito grande, um preconceito com o povo judeu. E a Bíblia vai contar que essa mulher teve uma experiência de ter um encontro com nada menos que Jesus, da descendência dos judeus. E essa mulher tinha ido a um poço de Jacó, para pegar água ao meio-dia. Ela foi ao meio-dia, momento mais quente do dia, mas o momento em que menos pessoas estariam lá para captar água. Então ela estava tentando sempre se esconder. Quantas vezes nossos pecados nos afugentam, os nossos medos, sentimento de culpa, nos deixa aprisionado a ponto que a gente não quer aparecer, principalmente diante de Jesus. E essa mulher se sentia como alguém realmente que era uma sub-raça, tratada como alguém que não merecia, de desonra, gente sem valor. E por isso o apelido dela na Bíblia. A gente não conhece o nome dela, apenas nós temos o relato que seria o apelido mulher samaritana, de Samaria. Mas nessa experiência dessa mulher samaritana com Jesus, é onde Deus realmente quer expressar e manifestar todo o seu poder, a sua graça, o seu favor por todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E se a gente olhar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre essa mulher samaritana, a gente vai entender que ela já tinha ido para um lugar que era um lugar que representava uma zona de perigo, de risco, de exposição, ao mesmo tempo um horário em que ela tentava se afugentar, se esconder do meio da multidão, principalmente dos preconceituosos. E essa história vai deixar algo bem claro para nós que estamos aqui hoje. Deus, ele vai ao nosso encontro em todo lugar. Não importa onde a gente está. Não importa o estado em que a gente se encontra. Não importa o que as pessoas dizem a nosso respeito. Jesus busca a todos nós. Não importa aonde a gente estiver. Eu era improvável diante dos homens de aceitar Jesus. Eu era aquele que era para ser largado, deixado na sociedade, rebelde, siga a vida. Mas Jesus um dia foi até o meu encontro e graças a Deus nós podemos estar aqui hoje com os irmãos testemunhando. Amém. E não importa a nossa história, o que importa é a nova história que Jesus quer fazer em nossas vidas. Amém? A Cris contava um pouco sobre a árvore, né? Com os frutos e o que está ao redor da árvore, o Espírito Santo. E a gente quer, nesse contexto também, contar sobre outras histórias que nós ouvimos hoje pela manhã na igreja, e talvez vocês devam ter ouvido, ou eu incentivo a assistirem hoje à noite ou durante a semana no YouTube, porque vale a pena a gente assistir. Mas falando um pouquinho mais sobre a mulher samaritana, ela quando se encontra com Jesus no poço, ela fica meio ressabiada, assim, tipo assim, tá, eu já tô meio escondidinha aqui, vim aqui buscar água. De repente ela se encontra com aquele homem, ela sabia que Jesus era judeu, e ela fica desconfiada. O que está acontecendo nesse cenário aqui? Um homem judeu aqui hoje? Eu já tento escapar de toda a sociedade que me recrimina, no filme do para um judeu. Quantas vezes Jesus vai ao nosso encontro nos lugares que a gente nem espera, nem imagina.
É lá no silêncio, é lá na dor, é no nosso secreto, é no nosso esconderijo. E aí, eu queria apresentar para vocês o primeiro texto que chama a atenção de nós aqui, em João, no capítulo 4, verso 9. Quando ela pediu água para Jesus, o texto diz assim: como o Senhor sendo judeu, Jesus pedindo água a ela, né? Ela diz assim: mas como o Senhor sendo judeu pede a mim água? Tem uma coisa estranha, tem algo que está fora do normal da nossa sociedade. Como pode ser que um judeu pede água a uma samaritana? E ela percebe também que Jesus estava bem cansado, porque ele vinha de uma jornada do norte para o sul, da Galileia para a Judéia. Desculpa, da Judéia para a Galileia. E geralmente esse trecho não se fazia passando por Samaria, por causa do conflito entre samaritanos e judeus. E Jesus passa justamente pela Samaria, na cidade de Sicar, onde estava o poço ali, porque Deus tinha um plano para Jesus, com Jesus e através de Jesus, para aquela mulher que estava ali naquele poço. E aí a gente percebe, né, e tem um outro texto, em João 4, versículo 10, que diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Quantos momentos da nossa vida em que a gente tem a oportunidade de se encontrar com Jesus, e ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós, e a gente não percebe isso. Estamos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com o nosso ser velado para a presença de Jesus. Jesus oferecendo água para aquela mulher, sinalizando: olha, eu tenho uma água que vai ser muito mais do que saciar a sua sede. E a gente ainda vai ver no contexto aqui, que aquela mulher começa a perceber que a história que Jesus começa a conversar com ela e narrar, sinaliza que Jesus não era um simples judeu, que era alguém especial, alguém que Deus tinha preparado para que ela pudesse ter um encontro. Começa a perceber em Jesus uma pessoa humilde, uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que não se importa com quem você é. Se você não é conforme os padrões da sociedade, se você é diferente, se você é excluído da sociedade, Jesus começa a olhar para aquela mulher, ela começa a ter o toque de Deus. Espera aí, ele me pede água, e Jesus estava sem o cântaro, que era para coletar água, ela quem tinha o cântaro. A história, o contexto daquela sociedade diz que se um judeu tocasse em um samaritano, já era considerado impuro. E Jesus não pede somente ter um tempo com ela, um contato com ela, mas pede água para ela. Consegue entender? Que muitas vezes nós mesmos criamos as barreiras, os empecilhos, para que Deus possa agir na nossa vida. Quantas vezes nós estamos em situação de pecado, de afastamento de Deus, e começamos a nos julgar: eu não tenho condições de me aproximar diante de Deus. Nesse tempo da ceia que a gente celebrou aqui hoje, é um tempo da gente poder dizer: Deus, sonda o meu coração. Aqueles que conhecem o Salmo 139, né? Eu gosto muito de pensar no Salmo 139, onde o salmista nos desafia. Eu costumo pensar, né, naquela máquina de ressonância ou de tomografia, que a gente fica naquele túnel lá, naquele forno, milímetro por milímetro do nosso ser ali sendo analisado, tirado fotos. É assim que Deus quer fazer com a gente, independente da nossa situação. Sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Essa é a vontade de Deus. E aquela samaritana começa a perceber que Deus tinha esse plano para a vida dela, através daquela experiência com Jesus. E a partir daquele momento em que Jesus começa a falar sobre a água da vida, ela começa a perceber que ela não estava falando mais com apenas um judeu, mas ela estava falando com um mestre, um profeta, porque ele conhecia os ensinamentos, e ele estava ali para falar algo a mais para aquela mulher. E aí eu vou para João 4, nos versículos 17 e 18, em que ela é deparada com Jesus, onde Jesus
diante dela, começa a falar sobre a sua própria vida. Quando nós nos encontramos com Jesus, Ele começa a revelar o secreto de nós, o que está dentro de nós que precisa ter mudança. Não dá para subsistir com aquela situação de pecado. E aí que Jesus começa a fazer revelações sobre a condição de vida que ela tinha. Uma coisa era ser samaritana, mas Jesus começa a revelar outras coisas a respeito dos relacionamentos que ela tinha numa vida de relacionamentos com outros homens. E o texto vai nos dizer: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, Jesus. Jesus começa a revelar para ela a realidade de vida que ela tinha. Na verdade, ela já estava com o 6º homem, e nenhum deles marido, apenas companheiros. E aí aquela mulher começa a ser despertada para um outro entendimento de quem era aquele judeu, que não era apenas um judeu, era um profeta, era um mestre, e que agora começa a ser revelado como Messias. E na cultura daquela época, para aquele povo, Messias era aquele que tinha a revelação de Deus, que vinha amando de Deus. E aquela mulher começa a se sensibilizar cada vez mais através da experiência com Jesus. Quanto mais ela era confrontada com Jesus, mais as verdades sobre a sua vida eram reveladas. A nossa vida precisa ser assim quando nós vivemos com Jesus. Não tem como omitir, não tem como subsistir numa vida que se diz ser cristão, cheia de pecados. E mais do que isso, não tem como ter vida eterna, sem ter a presença de Jesus. E aí em João capítulo 4, versículo 25 a 26, ela definitivamente tem um encontro revelado com aquele que é o Messias. E o próprio Jesus, em João 4, versos 25 e 26, diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Deus tem falado com você? Hoje, desde que você veio aqui, você já teve uma experiência de ouvir a voz de Deus? Desde que a pastora Vanessa me convidou, eu tenho pedido: Deus, fala comigo, me mostra o que o Senhor tem para eu compartilhar com aquela igreja. E no fim, Jesus me deu a oportunidade de estar aqui falando sobre a minha própria história também. Percebe? A pergunta é: qual é a sua história? Como está a sua história hoje, meu irmão e minha irmã? Como está o seu coração? Não diante da pessoa que está do teu lado aí, mas perante Deus. O afastamento do Evangelho, a falta de vida devocional, falta de integridade, de honrar a Deus com tudo que você é e tem, com todo o seu ser. E essa mulher começa a ter essa experiência com Jesus. E aí ela começa a perceber que a vida dela não era apenas do julgamento de ser uma mulher samaritana, de ser uma mulher que tinha pecados, mas que o encontro com Jesus, que é a fonte da água viva, que flui água para a vida eterna, que supre toda a sede do homem, é o que traz propósito para viver. Amém. É o que traz dignidade. Amém. É o que traz não somente uma experiência com Jesus, mas o sentido da vida com Jesus. Aquela mulher começa a perceber que ela não precisava mais viver sob o jugo do preconceito, que ela não precisava mais viver sob o jugo da culpa, e que ela podia ter agora uma experiência plena com Jesus. Amém? E aí essa história, ela não ficou no tempo, há mais de 2000 anos, quando Jesus... Tá. Posso continuar falando aqui.
Obrigado. E aí hoje de manhã na igreja a gente teve uma experiência fantástica. Eu falei que nós íamos falar sobre algumas histórias, né? Contamos a história da samaritana, até aqui narrada na Bíblia, um encontro real que ela teve com Jesus. Lá na igreja, nessa manhã, a gente teve a experiência de ouvir 3 famílias. E agora a experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a gente ouviu hoje pela manhã, é para nós entendermos um outro processo que tem na vida daqueles que têm um encontro com Jesus. Veja só, a samaritana percebeu que ela precisava e podia se livrar do jugo, que podia se livrar do sentimento de culpa. E agora um outro processo, a partir do momento em que ela experimenta a água da vida, começa a acontecer. E que é o grande desafio para a nossa vida e para cada um de nós aqui. Que não ficou no tempo, que passou de geração em geração até chegar ao João, que já está passando para o Eduardo, que está passando para a Júlia, que está passando para os pais da Júlia. E que talvez a vontade de Deus essa noite é dizer, e você o que está fazendo com toda essa história? E aí nós ouvimos a história do Rocco e da Estela. Quantos aqui conhecem ou já ouviram falar do Rocco e da Estela? Uau! Vale a pena então, vou tentar ser bem breve aqui. Rocco, casado com Estela, pais de um garoto, vivia um conflito enorme dentro de casa. Rocco afastado do Evangelho, distante de Deus, cometendo pecados, vida de rebeldia, pornografia, anabolizantes. Até que chegou um momento em que sua esposa disse para ele: Rocco, não tem mais condições de a gente ter o nosso casamento. Acabou. É melhor você sair de casa e cada um segue o seu rumo. E Rocco lá no buraco, lá no poço, ele ainda diz: eu encontrei o poço. Ele aceita o convite, vai até a IBB assistir um culto. E naquele culto ele tem um encontro com Jesus. E a sua vida é transformada. E não somente a sua vida é transformada, como da sua esposa, do seu casamento, de todos aqueles que caminham com ele. E a história continua de uma maneira tão bela, que o Rocco ele não se cala diante da experiência com Jesus. Aí no seu trabalho começa a ter diferença. Na sociedade onde ele convivia começa a ter diferença. E aí a Estela conhece uma cabeleireira chamada Irene, esposa do Jorge. Jorge, amigo de trabalho do Rocco, ambos militares. Estela conhece a Irene, esposa do Jorge, colega de trabalho do Rocco. Começa a fazer o cabelo naquela cabeleireira que ainda não conhecia Jesus. E eis que determinada noite, Irene liga para Estela desesperada. A Irene estava na rua, embriagada, em conflito com o seu esposo Jorge, que também estava embriagado naquela noite. E a única coisa que a Irene pensava era tirar sua própria vida. E aí, no momento de desespero, sentada no meio-fio, aos prantos, pensando em tirar a vida, ela pega o telefone e liga para quem? Para Estela. Estela, por favor, me ajude. Você tem falado de Jesus para mim quando eu corto seu cabelo. Me socorra, estou aqui na rua. Espera um pouquinho que eu já vou. Estela e o seu marido, conhecendo os seus discipuladores, sendo um deles o pastor Marcos, liga para o pastor Marcos e pede para ajudá-los. Estela e pastor Marcos vão até a rua, num terminal de ônibus da cidade, tem um encontro com a Irene, trazem uma palavra para ela. Irene começa a sentir paz, volta para casa. A situação com seu esposo já estava mais calma. E os dois começam a ter uma experiência com Jesus. E a história não para aqui. Porque a terceira história é que o Jorge conhecia o Alexandre
colegas de trabalho do quartel também. E o Alexandre começa a observar o Jorge, aquele que era embriagado, aquele que brigava com a família, aquele que vivia em confusão dentro de casa, e começa a ver um Jorge diferente. E aí qual a pergunta que floresce no coracionamento do Alexandre? O que está acontecendo com o Jorge? Quem é esse Jorge? Por que ele age dessa maneira? De onde vem essa alegria que antes não existia? Até que o Alexandre vai até o Jorge. Me conta, o que está acontecendo? O que tem de diferente? O que o Jorge faz? Vem que eu vou te mostrar. Vou te mostrar a fonte de água da vida. E aí Jorge apresenta Jesus para o Alexandre. E que não tinha uma vida tão diferente quanto a vida do Jorge, com a esposa Irene, do que com o Rocco, com a sua esposa Estela. Situação de conflito, de discussões, de adultério. Eles tinham uma empresa que estava indo na bancarrota. E aí o Alexandre tem uma experiência com Jesus, junto com a sua esposa Cris. E esse casal começa a buscar o Senhor Jesus. E eis que essa família é transformada. Seu emprego, seus negócios, seu casamento, a sua história sendo mudada. Amém. O que tem de comum aqui, gente? Jesus, Senhor da nossa história, precisa ser Jesus. Aleluia. Não tem outro caminho. Pode ter várias fontes. Quando aquela mulher samaritana se encontra com Jesus, ela entendia que Jesus estava oferecendo água para saciar sua sede. E Jesus não estava falando da água que mata a sede, porque é temporário. Jesus não se limita ao tempo. Ele está conosco o tempo todo. Amém. Ele sacia toda a nossa sede. Aleluia. E uma coisa linda que aconteceu nessa história: 3 famílias, que na verdade vem de uma história que foi narrada há mais de 2000 anos atrás, uma experiência de uma mulher com Jesus. Rocco teve uma experiência com Jesus junto com a sua esposa. Jorge teve uma experiência com Jesus junto com a sua esposa Helene. Alexandre teve uma experiência com Jesus junto com o Cristiano, com a Cristiane. Além de Jesus, uma coisa que nós gostaríamos de desafiar essa igreja aqui, nessa localidade, que nós cremos num Jesus de milagres, que transforma a vida das pessoas. E que não só transforma a vida das pessoas, faz milagres, mas Ele nos convida a fazer parte do processo de transformação. O Rocco começou a ser discipulado, não sei se vocês já ouviram falar de um casal chamado Gabriel e Rafaela. Hoje eles estão a milhares de quilômetros de distância na Alemanha do Rocco e da Estela, mas eles discipularam o Rocco e a Estela. E aí surgiu um outro casal, o Neander e a Andrea, que também foram para a Alemanha, que discipularam o Jorge com a Irene. E agora não precisa mais somente desses irmãos que começaram o discipulado, porque o Alexandre e a Cris foram discipulados por quem? Pelo Jorge e o Rocco. Isso que Deus quer ver nessa família aqui, que a gente olha um para o outro. O PGzão, quem está faltando a gente convidar? Sair nas ruas aqui, uma outra memória maravilhosa que Deus me trouxe, no tempo lá de Moradias Padilha, num mutirão tremendo que a gente fez junto com a Junta de Missões Nacionais e com o projeto Radicais que a gente recebeu. Uma igreja que tinha 22 membros. Para a honra e glória do Senhor, nós tivemos mais de 120 crianças na colônia de férias. Amém. Glória a Deus. Não tinha lugar no santuário para acolher todas aquelas crianças. A hora do lanche, então, bolo. A gente fazia bolo, lanche para 5, 10 crianças, de repente 120. Esse é o processo de multiplicação. Esse é o processo onde a gente vê o milagre e a transformação acontecendo. Eu creio que nesse lugar aqui, Deus também está chamando nós para essa mesma missão.
Mas, primeiramente, para que isso possa acontecer, você precisa ter um entendimento claro que todo sentimento de culpa, de preconceito, de exclusão, precisa ser entregue para Jesus. Você tem algo dentro do seu ser que te incomoda, dizendo: eu não posso me aproximar de Jesus. Os meus pecados, pastor, as minhas culpas, as minhas falhas. Acabei de brigar em casa e vim para a igreja. Estou com vontade de tomar uma bebida alcoólica ainda nessa noite. Eu não consigo largar dos meus vícios. Aquela mulher, ela teve um encontro com aquele que é capaz de suprir todas as nossas necessidades, de pôr fim em tudo aquilo que nos aprisiona. E essa é a vida que Jesus tem para cada um de nós. E eu gostaria de finalizar esse tempo nosso aqui fazendo 3 aplicações bem específicas sobre o que a gente encontra nesse texto da Bíblia, com todas essas histórias aqui que nós acabamos de compartilhar, reais, da vida real. Não precisa assistir o Big Brother na TV. Eu falei para Dani, hoje eu estou com uma dor aqui no meu maxilar. Eu acho que eu estou começando a entender, pastor, por que eu estou com dor no maxilar? De tanto que eu já ri hoje. Alegria. Não é rir dos outros, alegria. Porque desde que eu entrei na igreja, hoje pela manhã às 9 horas, eu comecei a entender que eu sou amado de Deus. Amém. E que Ele tem colocado pessoas diante de mim que refletem a alegria do Senhor, que é a nossa força. E quando eu cheguei aqui, então, foi o transbordar da graça de Deus. Amém. Esses louvores, essa banda querida. Mas a gente só consegue experimentar isso quando a gente entende que nós precisamos ter um encontro real com Jesus. Amém. Que nós precisamos entender que Ele conhece todas as nossas dores, as nossas aflições, os nossos medos. Isaías 53:3 diz assim, que Jesus ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de lutas e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e sobre si levou as nossas doenças. É isso que nós estamos anunciando aqui nessa noite. Jesus conhece as tuas dores, os teus sentimentos de culpa, de incapacidade, de julgamento. Em Hebreus 4:15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Em nome de Jesus eu quero dizer que Deus conhece a tua necessidade. Ele sabe das tuas dores, sabe o que você vai enfrentar amanhã no trabalho, hoje à noite quando chegar em casa. E a beleza de tudo isso é que nós não estamos falando de um Deus que está longe de nós. Jesus, na sua vida terrenal, no encontro que Ele teve com a samaritana, Ele sentia as dores daquela mulher. Ele sabia o que era ser discriminado. Portanto, Ele sabe o que a gente passa aqui hoje. Ele se alegra com as nossas alegrias e chora com as nossas tristezas. Uma outra coisa que eu aprendo nesse tempo, conhecendo melhor sobre a vida da mulher samaritana, é que Jesus nos transforma em novas pessoas. Creio que eu não preciso contar mais histórias, senão nós vamos passar a noite toda aqui. Eu queria sentar aqui e começar a contar quantas coisas já aconteceu no meu trabalho, dentro de casa, com os meus vizinhos, onde realmente foi notório que a presença de Jesus é que transformou o meu ser, a minha pessoa. E aí, eu quero dizer para você, como diz em João 4:10, que se você conhecesse o dom de Deus e quem Ele está pedindo água, você lhe teria pedido, Ele teria dado água viva. Jesus conhece a necessidade de cada pessoa aqui. Jesus também quer oferecer uma novidade de vida para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E por fim, Jesus é aquele, como nós falamos, que Ele não se limita ao lugar onde nós estamos, não escolhe lugar para manifestar o seu poder, Ele escolhe
pessoas Aleluia. que queiram ser o canal do seu poder. Amém, Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, mais adulto, Deus escolheu você. Amém. E hoje Ele está te chamando, dizendo: vem cá, eu tenho algo precioso na tua vida. Mas antes disso, eu quero te convidar para ter um encontro com Jesus. E a partir dessa experiência real com Jesus, eu quero te mostrar como que é esse caminho com Jesus. E a diferença que o andar com Jesus pode fazer na vida de cada um. Para finalizar, lugares improváveis, pessoas improváveis, são transformadas pelo poder de Deus, através de Jesus, do encontro com o Evangelho que ocorre no nosso dia a dia. Não há horário marcado, lugar agendado, lugar sagrado. Basta a disposição de revelar Jesus às pessoas. E na simplicidade da vida é como ela transcorre. Jesus está nesta noite à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. A gente vai estar orando. Queria convidar toda a igreja para estar orando. Queria convidar as crianças para orarem conosco. E nessa noite eu gostaria de fazer 2 convites aqui. Primeiro você já teve um encontro com Jesus? Você ainda está com receio de ter esse encontro com Jesus? Você ainda tem aquele sentimento: não, Jesus é muito distante da minha realidade, não posso me aproximar dele, minha vida, só Deus sabe. Sim, Deus sabe. E nessa noite eu quero estender um convite para você. Se você entende que a sua vida não é nada diferente daquela mulher samaritana, do Rocco, do Jorge e do Alexandre, e que você quer ter essa experiência com Jesus, aí onde você está, se você entende que hoje é o dia de você dizer: eu quero ter uma experiência real com Jesus, levante uma de suas mãos aí onde você está, para a gente orar com você, para a gente entregar a sua vida ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém aqui nessa noite que sente a necessidade de ter um encontro com Jesus? Sonda, meu Deus. Pede para Deus revelar a tua necessidade, as tuas dores. Enquanto a igreja ora, tem um outro convite. Se você entende que você precisa agir como um agente transformador deste mundo, que não dá para ficar sentado, não dá para ficar no deleite de assistir culto, de cantar, de desfrutar, de aprender, porque tem gente que você conhece que ainda não conhece a Jesus, e está faltando sua parte. Se você entende que Deus está falando com você, para você ser um agente de transformação, lá no seu trabalho, na sua escola, amanhã você vai chegar lá e vai ser diferente, vai apresentar os seus colegas para Jesus, e vai viver esse Jesus com os seus colegas. Se você entendeu que essa é uma mensagem para você, eu queria convidar você para ficar de joelhos aí onde você está, como um ato de submissão a Deus em primeiro lugar, de entrega, de rendição, de rendimento. Se tem alguém aqui nessa noite que entende, que tem colegas lá na escola, no trabalho, que precisam da sua vida, se coloque de joelhos na presença do Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida, os meus talentos, a minha alegria, para anunciar o teu nome para aqueles que não te conhecem. Deus, enquanto a tua igreja se coloca diante do Senhor, a gente quer te pedir, Deus, sonda o coração de cada um aqui, Senhor. Vê as áreas em que precisa haver mudança, Deus, a começar por esse que fala contigo, Senhor, para que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor aqui nesta terra, vivendo o Evangelho com aqueles que caminham conosco,
Começar dentro de casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais. Deus, que os nossos colegas de trabalho, da faculdade, da escola, os nossos vizinhos possam ver em nós alguém que reflete a imagem de Jesus. E que há tempo eles possam ter um encontro com Jesus. Aleluia. E que nós que estamos aqui reunidos de joelhos na Tua presença, possamos ser agentes desse processo de transformação nessas vidas, ó Pai. Amém. É a nossa oração, Pai. Também te pedimos, ó Deus, por aquele Senhor que entregou a sua vida para Jesus nesta noite. Ó Deus, o Senhor conhece Sim. esta vida. Sim. O Senhor sabe, conhece o seu interior, Sim. o que precisa ser mudado, o que precisa ser reafirmado. Sim. E te pedimos que hoje ele realmente possa estar tendo um encontro com Jesus. Amém. E que o selo do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a vida do teu filho. Sim. E que ele possa experimentar a grandeza, a beleza que é viver e caminhar com Jesus. Sim. E que a experiência de vida dele com Jesus possa trazer outros, seus familiares e amigos, a um caminhar com o Senhor. Sim, ó Deus. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.